Bom, agora queria mostrar a vocês, através de uma simulação de laboratório, como as leis dos gases elas são válidas, em quais condições elas são válidas, a gente pode ver de uma forma bem prática. Então nós temos aqui um manômetro, medir a pressão em atmosferas, temos aqui um termômetro que mede a temperatura em Kelvin, temos um recipiente com determinado volume, aqui está expressado o comprimento, né, seriam 10 nanômetros. Aqui um dispositivo onde eu posso aumentar ou diminuir a temperatura. E aqui eu tenho uma máquina que me permite, né, colocar moléculas grandes ou moléculas pequenas. Como nós estamos tratando de um gás ideal, o tamanho das moléculas não vai interferir. Então assim que eu vou injetar algumas moléculas aqui no recipiente, e percebam que as moléculas elas se movem aleatoriamente. Percebam que ela não existe, não tem como se determinar a trajetória realizada pelas moléculas. E percebam que o que é que nós temos aqui? Nós temos uma pressão de 14,5 atmosferas e uma temperatura de 300 Kelvin. Bom, agora se nós supôssemos que o volume é constante, ou melhor, eu vou supor aqui a temperatura constante. O que acontece? Eu vou mexer o volume. Primeiramente eu vou diminuir o espaço, vou reduzir o espaço entre as moléculas. E a gente pode perceber que ao reduzir o espaço, vejam que a pressão ela acaba aumentando. Quer dizer, se eu reduzir mais ainda, vejam, a pressão ela cresce cada vez mais. Agora, se a gente aumentar o volume, neste caso, vejam que a pressão ela diminui, né? Por quê? Lembra só que se eu estou aumentando o volume, as intensidades das colisões tendem a diminuir. Isso quer dizer que as moléculas chocam-se menos contra as paredes do recipiente. Por exemplo, né, a gente poderia mexer aqui, neste caso, e nesse caso eu vou colocar aqui, eu vou deixar a temperatura em função da pressão. Quer dizer, percebam que quando o volume e a temperatura, percebam que quando eu reduzo o volume, a temperatura diminui. Agora, se a gente aumenta a temperatura, o volume, a temperatura também ela tende a aumentar. Então, se eu aumentar mais aqui, a temperatura aumenta. Se eu reduzir bem o volume, a temperatura do gás diminui. Percebam que as moléculas têm uma determinada agitação. E se eu aumento, percebam que elas costumam estar o quê? Um pouco mais agitadas. Bom, então veja aqui, por exemplo, se a gente supor a temperatura constante, nesse caso nós podemos verificar a lei de Boyle, né, que diz que pressão e volume são inversamente proporcionais. Então se a gente reduzir, aliás, vocês podem fazer, né, multiplicar 237 por 9,7, vocês vão obter um valor. E se a gente reduzir o volume aqui, perdão, eu falei de multiplicar, não, perdão, esquece isso. Se aqui ao reduzir o volume, a pressão ela aumentou. Verificamos a lei de Boyle. Agora, poderíamos verificar a lei de Charles. Nesse caso aqui, considerando essa pressão fixa, se eu aumento o volume, aumento a temperatura. Se eu diminuo o volume, diminui-se a temperatura. Agora, né, a gente consegue perceber então essas leis. E vejam que se eu agregasse mais partículas aqui, vejam que já não seria mais válido, né, aquelas leis. Elas mudam, né, mudam-se os nossos parâmetros aqui. Mas, por exemplo, né, nesse caso, se a gente for agregando partículas, percebe que conforme eu vou agregando partículas, a pressão e temperatura constante, olha o que vai acontecendo com o volume. O volume vai aumentando. Ou seja, nós confirmamos o que aqui? Nós confirmamos nada mais nada menos do que a hipótese de Avogadro. Então, isso é uma forma mais da gente ver aqui. Poderia deixar um pouco do gás escapar. Percebam que conforme vai diminuindo o número de partículas, o volume também vai diminuindo. Isso é o que diz a hipótese de Avogadro. E é claro, né, que se a gente for agregando outras partículas, independentemente da partícula, o volume vai mudar.
E percebam que eles se misturam, né, uniformemente. Eu vou fechar aqui o recipiente, percebam que conforme o tempo vai passando, ó, os gases eles tendem a misturar uniformemente. Então esse é um bom exemplo, aí, um bom caso onde a gente pode ver um pouco sobre a questão, né, das leis. Né? E nesse caso, vejam, depois de um determinado tempo, né, os gases acabam se misturando uniformemente. E é até engraçado, né, porque aqui o tamanho das partículas não nos interessa, né, não faz efeito para os nossos estudos. Assim que se forem gases, né, de moléculas pequenas ou moléculas grandes, não vai fazer diferença, né, não vai interferir. E no caso, né, aqui eu vou mudar um esquema. Eu vou abrir aqui o recipiente e vou deixar ele se esvaziar, né? Assim que, conforme as moléculas vão indo, né? Ou melhor, né? Vamos considerar aqui um recipiente fechado. Eu vou agregar algumas partículas pequenas, as partículas vermelhas. Ó. Percebam que elas têm uma determinada pressão e uma determinada temperatura, né? Aqui nós podemos supor, né? Eu vou agregar aqui mais algumas partículas. Eu vou reduzir aqui um pouco o volume. E agora eu vou agregar outras partículas. Percebe que eu supus aqui que a pressão era constante, né? Agora, se a gente mexer nisso, né? Se a gente colocar uma determinada temperatura e volume constantes, olha o que acontece com a pressão. Conforme eu vou agregando partículas azuis, ó, a pressão aumenta. E aí a gente confirma a lei de Dalton, né? A lei de Dalton justamente diz que a pressão total é a soma das pressões exercidas por cada uma dos componentes, as pressões parciais. Agora, vamos então agregar aqui partículas azuis. E aí a gente agrega partículas vermelhas. E aí percebam que, né, ao agregar mais partículas, significa que a pressão aumenta. Isso quer dizer o quê? Que a pressão exercida por um gás é proporcional à fração molar. E quanto mais eu agrego, maior vai ser a pressão exercida por ele. Bom, espero basicamente que essa simulação ela tenha servido para enxergar de uma forma prática o que acontece, né, com os gases. Eu vou adicionando aqui só para ver até onde isso vai, né? Vou adicionar também mais gás azul. Ó. E quebrou a tampa. Quer dizer, a pressão foi muito grande, né? Nesse caso, então, não era um recipiente rígido, né? Então é que a gente pode mover, né? Variar o volume dele.